O Banco Inter ultrapassou a marca de 30 milhões de clientes. Isso significa que aproximadamente uma a cada 10 pessoas que você vê na rua tem conta nesse banco. Porém, o que 99% dessas pessoas não sabe é que existe uma forma de investir e ter retorno rápido no Banco Inter. Pensando nisso, eu me perguntei, como investir dinheiro e ter retorno rápido no Banco Inter? E esse vídeo é a resposta para essa pergunta. Olá, seja bem-vindo, meu nome é Douglas e nesse vídeo daqui você vai aprender como investir e ter retorno rápido no Banco Inter. São duas formas secretas e que poucas pessoas sabem. Mas vale lembrar que isso aqui não é promessa milagrosa, são estratégias validadas onde você pode, com pouco dinheiro, começar a investir hoje mesmo e já ter resultado logo no mês que vem. O primeiro passo, então, é abrir uma conta no Banco Inter e habilitar as funções de investimento, tanto na conta do Brasil quanto na conta global. Para você que não sabe, o Banco Inter conta com uma conta global. Isso dá acesso para você investir no exterior. Então, depois de abrir a conta no aplicativo, habilite as funções de investimento aqui no Brasil e no exterior. Basta responder algumas perguntas, confirmar essas opções e tudo certo. Depois de pouco tempo, você já estará apto a investir dinheiro tanto aqui dentro do Brasil quanto fora dele. Muitas pessoas têm entre no máximo 50 e 100 reais para investir. E por isso sempre me perguntam, como investir 50 reais e ter retorno rápido? Ou como investir 100 reais e ter retorno rápido? E é isso que eu vou mostrar nos passos 3 e 4. Mas antes, no passo 2, você precisa criar uma combinação de investimentos. E o que é isso? Você vai bolar uma estratégia de investimentos boa para você. A partir daí, você não vai precisar ficar copiando investimentos dos outros na internet, muito menos ficar perdido sem saber qual investimento comprar primeiro. Isso porque você já vai ter desenhado a sua combinação. Depois disso vai ficar muito mais fácil investir o seu dinheiro. E por que ter uma combinação de investimentos? Porque você, primeiro, vai ter muito mais clareza do que fazer, visão clara de quanto investir em cada investimento e, é claro, poderá ter retornos reais em menos de 30 dias. Mas a pergunta que fica é, como criar uma combinação de investimentos? Então se liga nesse exemplo aqui. Depois de criar a conta no Banco Inter, você vai responder um pequeno questionário. Ao final deste questionário, você terá o seu perfil de investidor. Depois de fazer isso, provavelmente você se encaixará em 3 perfis diferentes, sendo eles o conservador, o moderado e o arrojado. Pessoas com perfil conservador são aquelas que gostariam de investir, ver o dinheiro render, mas não querem correr muitos riscos. Já os de perfil moderado aceitam um pouco mais de risco, mas não abrem mão da segurança. Já as pessoas de perfil arrojado abrem mão de um pouco mais de segurança, desde que os investimentos proporcionem retornos mais altos. Nesse exemplo de combinação que eu vou dar para você, eu vou citar um investidor de perfil conservador. Então aqui está uma ideia de combinação de investimentos para uma pessoa de perfil conservador. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos. Neste caso, então, 70% do dinheiro que a pessoa tem disponível para investir iria para investimentos de renda fixa, 20% para fundos imobiliários e 10% para investimentos em dólar. Mas calma que nesse vídeo ainda vou mostrar para você como escolher esses investimentos. Na prática, como isso ficaria? Lembra que as pessoas têm mais ou menos entre 50 e 100 reais para investir? Então, se a pessoa tiver 100 reais para investir, por exemplo, ela iria destinar 70 reais para investimentos de renda fixa, 20 reais para fundos imobiliários e 10 reais para investimentos no exterior. Pode parecer pouco, mas é um bom começo para quem está começando do zero. Nesse canal aqui eu já expliquei várias vezes como investir de maneira prática. E eu vou deixar alguns desses vídeos aqui no card para você. E se você está gostando desse vídeo até aqui, já deixa o seu like aqui embaixo para fortalecer a nossa comunidade. Depois de criar essa combinação de investimentos, você vai saber onde investir, vai saber também quanto investir, vai ter o retorno mais rápido porque tem as classes de ativos certas para isso, ao contrário de montar a sua reserva de emergência e só depois começar a investir em ativos como fundos imobiliários e ativos em dólar. Essa estratégia que eu acabei de mostrar para você é só a pontinha do iceberg. A estratégia completa faz parte da mentoria Lucro Exponencial, que é o meu treinamento completo de investimentos para iniciantes.
Então é isso mesmo, você está tendo acesso a parte de um conteúdo pago aqui, então valorize isso. Mas se você quiser aprender de forma ainda mais profunda como criar a sua combinação de investimentos, é só clicar no link da descrição. Para investir e ter retornos mais rápido, você precisa de ativos específicos para isso e compor a sua combinação de investimentos. E quais ativos são esses? São os ativos que eu vou mostrar nos próximos passos. Então, agora que você já criou a sua combinação de investimento, o próximo passo é escolher ativos para compor essa combinação. E um ativo que você pode escolher, com certeza, são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários é uma forma de você investir em imóveis de alto padrão com pouco dinheiro. Quando você investe em um fundo imobiliário, você compra uma cota do fundo. E a partir daí você se torna cotista dele. O legal é que o preço dessas cotas é bem baixo, girando entre 10 e 150 reais. A partir disso você compra partes de imóveis e os aluguéis gerados por esses imóveis voltam para você em forma de dividendos. Aqui no Brasil, a distribuição desses dividendos é feita de forma mensal. Por isso eu disse que você pode ter retornos rápidos ao investir em fundos imobiliários através do Banco Inter. E por que investir em fundos imobiliários? Porque é uma forma de você investir, ter retorno mais rápido, ou seja, todos os meses, e acabar se estimulando com os investimentos. Além disso, boa parte dos fundos imobiliários rende acima da inflação e acima do CDI, ou seja, muito mais do que a renda fixa. Mas muita atenção, você precisa ter critérios claros para escolher os melhores fundos imobiliários. E eu já fiz um vídeo completo sobre isso e vou deixar aqui em cima para você. Mas é claro que eu vou mostrar para você alguns dispositivos importantes para você escolher os melhores fundos imobiliários. Para escolher um bom fundo imobiliário e ter retorno rápido no Banco Inter, você precisa analisar alguns critérios. Eu vou mostrar alguns deles para você aqui agora. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui na aba FIIs no site Investidor 10 e vou selecionar um fundo imobiliário aqui. Eu vou clicar aqui, como exemplo, no XPLG11. E aqui nós vamos fazer algumas análises. A primeira delas é o patrimônio do fundo, e essa informação fica aqui embaixo. Pode perceber que o fundo imobiliário XPLG11 tem um patrimônio de 3,3 bilhões de reais, o que é um patrimônio, sim, muito interessante. Isso reduz muito a possibilidade desse fundo ter algum tipo de problema e demonstra que o gestor já tem uma rodagem bem interessante também. O outro ponto que você deve analisar é a liquidez diária. É importante que o fundo tenha muitas negociações por dia para que você não fique com o dinheiro travado no fundo caso você queira vender. Veja que o fundo tem uma liquidez diária de 5 milhões por dia, que é uma liquidez bem interessante. Um outro ponto a se analisar é o preço, através dessa métrica aqui, PVP. Quando o PVP está acima de 1, quer dizer que o fundo está caro. Quando ele está abaixo de 1, quer dizer que o fundo está barato. No caso aqui, o XPLG está com um PVP de 0,99, ou seja, ele está sendo negociado no preço justo. Uma outra métrica que você pode analisar é a recorrência na distribuição de dividendos, que é demonstrada nesse gráfico aqui embaixo. Você consegue perceber que o fundo tem uma perenidade, ele entrega dividendos na faixa de 0,74, 0,75 centavos por mês. E o melhor, sem lacunas. A outra métrica que você pode analisar é o Dividend Yield. O Dividend Yield anual desse fundo está na casa dos 8,34%. Se você dividir esse valor por 12, vai perceber que ele entrega 0,69% ao mês de dividendos aos seus cotistas, o que é um dividendo ligeiramente importante, principalmente se comparado com o CDI. Agora, uma coisa muito importante que poucas pessoas analisam é se o fundo imobiliário bate a inflação. Como você sabe, a inflação corrói o poder de compra do seu dinheiro, e uma ação mínima que qualquer investimento deve fazer para o investidor é superar a inflação. E você consegue analisar isso rolando aqui o site do Investidor 10 para baixo, e comparar o XPLG11 ou o fundo que você estiver analisando com o índice IPCA. Perceba que nos últimos 2 anos o XPLG rendeu 29,96%, enquanto o IPCA foi de 9,44%.
o que proporciona um lucro real para o investidor de mais de 20%. E é claro que nesse site você encontra outras informações, como o comparativo entre fundos parecidos com o XPLG, a descrição do fundo, a lista de imóveis que esse fundo tem e várias outras informações. O quarto passo é investir em ativos em dólar, mais especificamente em ETFs. E por quê? Porque através desse tipo de investimento você consegue investir em dólar, que é uma moeda forte. Além disso, consegue receber dividendos com frequência, seja mensalmente ou trimestralmente, o que é um período curto se tratando de investimentos. Mas o que são ETFs? ETFs são os Exchange Traded Funds, que é uma espécie de cesta de ativos que replica um índice específico. Esses ETFs podem replicar vários índices diferentes, como por exemplo, ações de países emergentes, ações dos Estados Unidos, as 500 melhores ações dos Estados Unidos, pode replicar ainda apenas países da Europa, moedas e uma outra infinidade de índices. E isso por si só já gera um poder de diversificação na sua combinação de investimentos, porque você não precisa ficar preso a ações ou REITs, que são os primos dos fundos imobiliários lá dos Estados Unidos. Você pode até mesmo investir em ETFs de criptomoedas, por exemplo. Tudo isso com muito pouco dinheiro. E por quê? Porque você consegue fracionar as compras desses ETFs. Ao contrário do que acontece aqui no Brasil, onde você consegue comprar apenas múltiplos de uma ação ou de um fundo imobiliário, através dos ETFs você consegue comprar, por exemplo, 0,10, 0,0010. E o que isso significa? Significa que com apenas $1, por exemplo, você já consegue se tornar um investidor. Quer algo melhor que isso? Com 5, 6 reais você já se tornar um investidor em dólar e começar a ter retorno? Mas para ter retorno rápido, investindo em ETFs através do Banco Inter, você precisa escolher os ETFs distributivos. E o que é isso? São ETFs que distribuem dividendos com recorrência. O contrário desses ETFs são os ETFs cumulativos, que são aqueles que recebem os dividendos das empresas e, ao invés de distribuir para os investidores, acabam reinvestindo no próprio ETF, fazendo com que esse ETF cresça no decorrer do tempo. Mas a pergunta que fica é como escolher um bom ETF? E é isso que eu vou mostrar para você agora. Para encontrar bons ETFs para investir, você precisa analisar alguns dispositivos. E eu vou mostrar isso agora para você. O site que eu vou utilizar é o etfdb.com. Esse site é bem completo e possui várias informações sobre ETF. E você pode começar a sua busca pelos ETFs mais populares aqui. ETFs que investem em blockchain, ativos reais, que são imóveis, tecnologia, games na Europa, dentre outros. Mas para facilitar aqui a explicação, eu já vou digitar aqui o código de um ETF americano que é o VOO. O VOO é um ETF que replica o índice S&P 500. E esse site está todo em inglês, mas para facilitar você pode clicar aqui com o botão direito e pedir para traduzir a página. Como eu vinha dizendo, esse ETF replica o índice S&P 500, ou seja, replica o índice das 500 melhores ações dos Estados Unidos. O que você precisa analisar aqui é o seguinte: quem é o emissor? Veja que é a Vanguard, que é o emissor desse fundo. Você também pode analisar qual é a taxa que esse fundo cobra. Veja que a taxa é bem baixa e é muito importante que você analise isso. Por quê? Como o ETF replica um índice, a rentabilidade desse ETF vai andar bem próxima do índice de referência. E quanto maior a taxa de administração desse fundo, menor vai ser a rentabilidade real do investidor. Então, taxas menores proporcionam retornos maiores. E aqui nós temos um breve descritivo desse ETF. E aqui fala, esse ETF acompanha o índice S&P 500, um dos benchmarks mais famosos do mundo, e que acompanha algumas das maiores empresas da América, como por exemplo, ExxonMobil, Apple, IBM e General Electric. Além disso, você pode analisar qual é a categoria do ETF, qual que é a região que ele atua. Clicando aqui do lado, você consegue ver se esse fundo é distributivo ou cumulativo. Veja que o VOO distribui dividendos. E aqui, o último dividendo distribuído foi no dia 20 de 12 de 2023. Aqui em cima você consegue ver o preço de uma cota inteira desse ETF, mas lembrando que você consegue fracionar esse valor e investir com pouco dinheiro. Um outro ponto importante é que você consegue ver quais são as empresas onde esse ETF investe. Clicando aqui em Holdings, você consegue ver que ele tem participação na Microsoft, na Apple, na Nvidia, na Amazon,
na Meta, que é o Facebook, JP Morgan, Tesla, e aqui os percentuais de participação em cada uma dessas empresas. Se clicar nesse botão aqui, você consegue abrir mais e ver quais são as outras empresas que compõem o ETF. Até aqui você aprendeu a estratégia para investir dinheiro e ter retorno rápido no Banco Inter, quais investimentos você pode utilizar para ter retorno rápido no Banco Inter, que são os fundos imobiliários e os ETFs em dólar. Além disso, como escolher fundos imobiliários e como escolher ETFs. Depois de escolher os seus investimentos, é só você entrar no aplicativo do Banco Inter e comprar os seus investimentos na prática. Eu fiz isso na prática e mostrei tudo nesse vídeo aqui do lado. Aperta nele aqui que eu te vejo lá em alguns segundos. Um grande abraço e até lá!